Pois essa é uma questão de facto relevante, porque independentemente das diferenças que são mostradas neste tipo de debate, o que é certo é que há medidas muito concretas no memorando que foram assinadas pelos 3 partidos. Portanto, dá para questionar se a política será assim tão diferente no que diz respeito a estes 3 partidos. Porque há coisas que efetivamente estão assinadas, muda o conceito de experimento por justa causa, as taxas moderadoras aumentam, abre-se a porta aos privados na educação. Estou certa ou estou errada? Certo. Quanto à abertura aos privados para a educação, ela já existe. E hoje, não de longe, atenção. Parece que cria-se este mito que o facto de existir escola pública significa que não existe a escola privada. A escola privada existe, continua a existir, e ao contrário do que por vezes da parte do PSD se diz, há total liberdade de escolha. Agora, a questão que se coloca é, a escola pública é uma garantia constitucional. É uma garantia constitucional de quê? Que o Estado tem uma missão de criar igualdade de oportunidades e que tem que financiar a sua escola pública. Porque é que houve alterações ao nível dos contratos de programa na educação? Porque esses contratos de programa existiam para, nos sítios em que não havia escola pública, o Estado financiava as escolas para que as escolas assegurassem aquilo que o Estado não conseguia assegurar. O que mudou, houve mais investimento na escola pública nos últimos anos. O que mudou, quanto a este aspecto, não houve peço desculpa, permitam que explique. Houve vários locais em que, não é uma questão de concorrência, houve vários locais em que a oferta pública, por 2 razões, demográfica, por um lado, porque há menos alunos, e ao nível do investimento nas escolas, porque há mais escolas públicas, há mais oferta de escolas públicas, e deixou de justificar que se estivessem a financiar escolas privadas quando já havia oferta da rede da escola pública. Mas até porque se pagavam as turmas das escolas privadas. O financiamento das escolas privadas. Uma turma na escola privada custava mais do que uma turma na escola pública. E não podemos desinvestir da escola pública. A grande questão, a grande tónica no setor social, seja educação, seja saúde, seja dito Estado Social, que hoje em dia que tanto gosta de aprovar, a diferença é que o PSD, como partido social democrata, defende que deve haver educação, deve haver saúde e deve haver o Estado Social para todos. Agora, não deve ser o Estado o arauto e sempre a potenciar que haja isso. Explica essa questão. Essa questão é importante explicar aos portugueses, porque ficou, a certa altura, a ideia, desde que o PSD, que estaria em causa o acesso universal à saúde, à educação para todos os portugueses. É isso que defende o PSD? Nada. O PSD defende, relativamente à educação, a educação não superior, que haja uma liberdade de ensino. Que todos... Já? Na há liberdade de ensino. Agora, não se pode esperar. Liberdade de escolha. Agora, não se pode esperar que sejam os contribuintes a pagar a escolha de outros contribuintes que optam por colocar os seus filhos na escola pública. O que o Estado tem que assegurar é uma escola pública de qualidade, com investimento, que crie igualdade de oportunidades. Não tem que ser o Estado. Tem que ser o Estado, é uma obrigação constitucional. É o Estado. E, de facto, o projeto de revisão constitucional do PSD optava por deixar de ser o Estado. E retirava essa obrigação constitucional para o Estado assegurar uma escola pública, porque alterava a Constituição. Mas, para já, não houve revisão constitucional. Ela não foi alterada. E o Estado tem essa missão. E esta opção da liberdade de escolha é uma falsa liberdade de escolha. É o PSD que os provoca. É o PSD que vai à frente das revisões constitucionais. Foi em 82 que não vai à frente. Dos militares da democracia. Foi em 89 que o PSD vai à frente. Eu tenho ideia que as revisões constitucionais foram sempre aprovadas entre o PS e o PSD. Claro. Estava nos programas eleitorais. Mas quanto à escola pública, o que é fundamental é que a liberdade de escolha aprovada é uma falsa liberdade de escolha no seguinte sentido. Porque é que a escola pública é estruturante e fundamental? Porque nem todos partem das mesmas condições económicas e sociais e nem todos têm as mesmas condições de optar por uma escola pública, uma escola privada de qualidade, até porque a escola privada pode fazer aquilo que a escola pública não pode, que é restringir o acesso ou fazer seleção dos seus alunos com base na sua prestação. Não, a escola pública não o faz. A escola pública é universal, gratuita e está aberta a todos. E é esse desinvestimento da escola pública. Vou só lançar para o debate uma outra questão. Imagina uma parte sobre quem não falei sobre a parte social. Eu queria aqui dizer que, pela conversa do Pedro, até parece que o PSD é sempre muito preocupado com a questão social, nomeadamente na educação. Mas não nos podemos esquecer do Decreto-Lei 70/2010. O Decreto-Lei 70/2010 vem incluir como rendimento do agregado familiar as bolsas de estudo. Todas as prestações sociais não, as bolsas de estudo. A bolsa de estudo não pode ser vista como e não pode ser vista porque o CDS conseguiu, e aqui também faço depois, e dou os parabéns também ao PCP e ao PSD, que conseguimos, por uma iniciativa do CDS que fosse aprovado, que as bolsas de estudo fossem retiradas dos rendimentos do agregado familiar. Claro. A bolsa de estudo não é um rendimento. A bolsa de estudo tem que ser visto como um incentivo e como um fomento para a qualificação e para o estudo dos jovens. E o PS, no Decreto-Lei 70/2010, tinha posto a bolsa de estudo como considerado como um rendimento do agregado familiar. Muito bem. Rádio também? Um erro para ouvir. É isto da educação, de facto, dizer em relação ao que o colega do PP disse, não é só as bolsas de estudo que eu acho que
que não deveriam ser consideradas como rendimento, mas qualquer prestação social, que foi o que foi colocado neste decreto. De qualquer das formas, no que diz respeito a políticas para a educação, para nós, o caminho da privatização não é, de facto, o caminho plausível para a educação, até porque, pela experiência, até de privatização de vários serviços que já existem hoje nas escolas, nomeadamente no ensino superior, seja cantinas, seja bares, etc., etc., é possível ver que isto leva a que a lógica da educação passe a ser o lucro e, portanto, vemos o aumento dos preços e, portanto, a restrição e a dificuldade que é colocada assim a que jovens... Os preços das cantinas são tabulados. A que jovens... Há a concessão da gestão de cantinas. Sim, os preços estão tabulados. Exatamente. Não, o que restringe, aliás, e a restrição de cantinas com um prato social, por exemplo, não é? Como existe em vários locais. É exatamente como o mesmo. existe em vários o que temos locais. muitas vezes é que elas estão concessionadas a privados que operam a cantina. Já agora isto também está ligado a outra coisa, que é o aumento que tem havido do próprio preço do prato social. Portanto, podemos não estar a falar em privatização, mas em medidas que têm posto em causa a própria escola pública. E, portanto, aqui o PS também, quando mostra muita preocupação com a defesa da escola pública, não o tem feito na prática, não é? Porque senão não estávamos num contexto, em que no ensino superior um estudante num primeiro ciclo tem que pagar 1.000 euros de propinas, no segundo ciclo, que hoje podemos dizer que é fundamental na maioria dos cursos para a formação completa, muitas vezes tem que pagar dezenas de milhares de euros de propinas. E hoje já temos mestrados, como por exemplo existe no ISCTE, a 37.000 euros. É óbvio que estamos a falar em escola pública, mas que está cada vez mais restrita só a quem tem posses, não é, para pagá-la. Portanto, tem havido efetivamente esse investimento. E tem havido também um caminho para a privatização, porque senão não estaríamos a falar que, do ponto de vista da gestão e da administração das instituições do ensino superior, por exemplo, hoje temos presentes uma série de representantes de grupos económicos. Infelizmente estamos praticamente a terminar. Eu gostava de fazer uma última ronda. Eu gostava que vocês usassem os vossos minutos para falarem daquilo que quisessem, lembrando que não conseguimos ir muito além na questão do desemprego, não conseguimos ir muito além também na questão do mercado de trabalho. Será que os jovens estão consciencializados que o mercado de trabalho mudou, efetivamente não há trabalhos para a vida? Será que não há também uma responsabilidade dos jovens na procura e na flexibilização por encontrarem eventualmente não a profissão para aquela tem o canudo na mão, mas eventualmente um outro lugar. O que é que acham que vai ser o futuro e se vale a pena ter esperança? Bom, eu muito rapidamente, ainda quanto à questão das prestações sociais, por muito que se procure dizer que houve um recuo do Estado Social, eu acho que é uma coisa fundamental que se tem que ver. Muito rápido, senão vai gastar o seu minuto. Houve um aumento de prestações sociais, em volume das prestações sociais, há prestações sociais novas como o complemento solidário para idosos, houve um aumento do salário mínimo e houve um investimento nos últimos anos, o valor das bolsas de ação social no ensino superior, apesar de o modelo de regulamento não ser indicado, aumentou de 97 milhões para 146 em 2005. Mas muito concretamente quanto a estas duas questões, não é 12 mil, tiveram redução da bolsa, mas houve aumento de bolsas no Politécnico, por exemplo, que é sempre ignorado no contexto deste debate. 12 mil foi uma bolsa reduzida. Mas houve redução de valores das bolsas porque se apurou. E era a questão fundamental a que eu queria chegar. Nós, com a escassez de recursos que atravessamos, temos de ser criteriosos. E daí que, por vezes, com soluções com as quais também tenho dúvidas, mas que têm uma razão de ser, a inclusão no 70-2010 de prestações sociais é precisamente para que se possa apurar o bolo do rendimento familiar e para que se verifique com necessidade quem necessita. Vale a pena ter esperança? Mas vale, de facto, a pena ter esperança pelo seguinte, porque há um caminho que é claro e que está traçado. E, por exemplo, não se falou muito de emprego e esse é o grande desafio, e infelizmente não se falou daquilo que para mim é o grande desafio para a juventude a dois níveis, quer no combate ao desemprego, quer no combate à precariedade. E mesmo aí há um caminho muito longo que ainda temos que fazer, mas há propostas concretas. Ainda há pouco tempo o Partido Socialista acabou com os estágios não remunerados. Tem investido nos estágios profissionais para criar oportunidades de emprego. Tem no seu programa o empreendedorismo como eixo fundamental, o combate à precariedade laboral e também, ao nível das qualificações, vale mais a pena ter esperança ou não? Completamente. Relativamente ao Estado Social, só para sintetizar, o PSD acha que não deve ser o Estado a ter um monopólio, o que é público da prestação social, deve ser o Estado, devem ser os privados, devem ser aqueles que mais sabem no Estado Social, que é o setor social e concordatário. Relativamente ao desemprego, as nossas principais prioridades. Primeiro, desemprego jovem. É inaceitável que num país como Portugal haja 700 mil desempregados, os jovens são os mais fustigados. Segundo, a questão da justiça intergeracional que eu falei há pouco. Todas as decisões que tomarmos hoje em dia terá a nossa geração que pagar a fatura no futuro. Terceiro, educação. No ensino superior existe, de facto, um desajustamento completo, como referiu há pouco, entre o que é a oferta e o que é a procura do mercado de trabalho. Neste momento, duas prioridades. Arrendamento da rede e ajustamento com a empregabilidade. E a questão da habitação jovem. Neste momento tem que haver uma flexibilização do mercado de arrendamento,
tem que haver, os jovens são aqueles que mais se afastam dos centros urbanos, são aqueles com mais dificuldade. Fica também essa mensagem. Da requalificação urbana. Obviamente vale sempre a pena ter esperança, até porque em momentos-chave da nossa história foram os jovens que conseguiram dar o primeiro passo para que resolvessem crises gravíssimas. É também essa a vossa Gostava também sempre aqui de dizer que o que é preciso é apostar essencialmente numa coisa que o CDS tem vindo defender muito, que é o elevador social. Que é permitir que quem, com o mérito, queira subir na sociedade e queira subir e melhorar a sua vida, lhe são permitidas essas, e mesmo a terminar, lhe são permitidas essas soluções. Não podemos permitir que um jovem que começou agora a trabalhar como independente, que ao final do mês mais de 50% do seu rendimento vá pagar ao Estado, quer seja em contribuições, quer seja em impostos diretos, isso é contribuir para que as pessoas não consigam subir na vida e não consigam ter uma vida. Vamos ouvir ainda a Cátia, 10 segundos. Obviamente que há esperança, mas é preciso não mudar só de caras, é preciso realmente uma alternativa política e acho que cada vez mais os portugueses sentem isso. Portanto, uma política de investimento no emprego, na educação, naquilo que é de facto a vida da população e não a política de promoção de sacrifícios pós-geral dos trabalhadores e do povo e quem tem mais dinheiro não ser fustigado por nenhum tipo de austeridade. Muito obrigada pelas vossas palavras de incentivo também aos jovens e de esperança. É assim que termina este Comissão Executiva. O especial Eleições continua na segunda-feira com os empresários à mesa. É às 10, rigorosamente a não perder. Até lá e tenham um excelente fim de semana.